do lockdown. Trabalho em casa. Bem, eu venho também, começo também por exprimir o gosto de estar convosco, sentindo até a falta do presidente João Massano, e sobretudo porque eu sinto estímulo em desafios. E esta questão do quântico levado a sério, taking quanting seriously, assim numa paráfrase, é difícil. Não é tão difícil porque a matéria tem sido abordada por mim, ainda que um tanto ad latere, em aulas de mestrado em matéria de cibersegurança e cibercrime, mas também em disciplina diferente de proteção de dados. Quer dizer, em aulas dizendo, bom, por enquanto é assim, quando chegar a computação quântica, precisaremos de repensar tudo isto. Consequentemente, eu, pegando um pouco no que disse a colega Susana Aires de Sousa, pensar, bom, vamos lá olhar desta vez para o que está para lá do buraco do coelho, da toca. Eu chegava assim aos alunos dizer aos alunos, olha, pegando aí na sua metáfora antes, está aqui esta toca, isto é perigoso, podemos escorregar, sabe-se lá até onde, mas para já ficamos do lado de lá. Está aqui um sinal, como aqueles que havia nos mapas medievais, dizer assim, bom, hic sunt dracones, ou hic sunt leones, seja, há aqui leões, há dragões, o melhor é não ir. Mas já que a doutora Ana Alface me quis atirar para a boca não do lobo, ou do leão, ou do dragão, eu não me fiz rogado. E vamos lá ver. Eu, para não perder, sobretudo porque a matéria pode ser escorregadia, eu optei por avançar com uma apresentação que irei partilhar com a vossa devida vénia. Um segundinho, expondo a apresentação. Pronto, já estamos. Já estamos. O seguinte. E também por razões de segurança no discurso, aliás, duplamente de segurança, porque esse é o nosso objeto, eu vou ficar-me pelo contexto regulatório e também de políticas públicas, de policies da União Europeia. Bom, mas diz esta questão do quântico, o desafio da doutora Ana Alface permitiu-me lembrar, e eu vou aproveitar lembrar que não fazia há tempo, e retomar aqui a questão do quântico e dos riscos associados às metáforas quânticas. A questão pode ser levada com seriedade numa acessão de consistência técnico-jurídica, inclusive dogmática, como já o foi. Punhamos em São Paulo, na USP, pelo professor Gofredo Teles Júnior, ainda nos anos 80, com a sua teoria quântica do direito, que fez escola, é uma aproximação nova e o naturalismo, creio eu que, sobretudo, retomando a teoria da natureza das coisas, que entre nós, nos últimos anos até tem sido, por exemplo, cultivada pelo professor Pedro Paito Vasconcelos, e também pensemos em Coimbra, professor Canutilho, porque quando ele tem publicado a propósito de metodologia FUSI,
O que se trata exatamente é de utilizar parâmetros de lógica difusa entre o certo e o incerto, com as múltiplas possibilidades e o modo como podem ser operacionalizadas, designadamente em dimensões menos densas, em termos mais tradicionais, como ocorre com os direitos económicos, sociais e culturais. Ainda assim, com um grande caveat. É que isto do quântico tem levado a publicações estranhas. Eu vou abster-me de indicar as jurídicas por pudor, não exatamente por temor a um processo judicial, mas recordo que há um quarto de século o famoso caso com o artigo do Alan Sokal, físico, denunciando a vacuidade de muitas aproximações pós-modernas, que me perdoem os colegas de direito, que continuam a levar relativamente a sério. Bom, o tal texto, que deixo aí exatamente no diapositivo, fazia uma aproximação entre hermenêutica e gravidade quântica. Aliás, como exemplo de nada. Bom, no entanto, o quântico é relevante. É relevante já hoje, teremos a oportunidade de o ver, eu tentarei acelerar, no que toca à segurança da informação, à cibersegurança, pensando em informação no sentido, sobretudo, de comunicações eletrónicas. A União Europeia, nas suas instituições, organismos, com diversas agências, a produzirem posições e estudos, a haver financiamentos muito significativos na matéria, aliás, reiterados no último Conselho Europeu, já em março de 2021, e sobredá o seguinte: nós temos um quadro de referência de fontes que, perante uma mudança de contexto tecnológico, podemos mesmo dizer de uma disrupção quântica que estará iminente em alguns setores, poderemos levar a que seja necessário garantir a neutralidade tecnológica, aliás, que é um princípio fundamental neste domínio, como afirmado, e veremos uma referência, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, já em maio de 2014. Mas a nossa base, estamos aqui a pensar em termos de proteção de dados, é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD. E o que é que temos de segurança no RGPD? E firmando bases fortes, a partir de pontos de apoio muito positivos. Um dever de segurança no tratamento, a partir do princípio da integridade e confidencialidade dos dados, exatamente na linha F do número 1 do artigo 5º, devem ser tratados de uma forma que garanta a sua segurança. Aqui nos importa adotando medidas técnicas ou organizativas adequadas. Vamos aqui pensar sobretudo nas medidas técnicas adequadas. Peço que mantenham esta noção de medidas técnicas adequadas, o que leva a que, depois, em sede de segurança e de segurança intrínseca dos dados, e tal como enunciado no artigo 32.1 e depois um pouco melhor explicado no considerando 83, temos que os responsáveis pelo tratamento, os controllers, vejam, tendo em conta as técnicas mais avançadas, mas também custos de aplicação, natureza, âmbito, contexto, de tratamento, bem como riscos, técnicas mais avançadas face aos riscos, para os direitos e liberdade das pessoas singulares, salvo tratamento e subcontratante, se for o caso, aplicam as técnicas
adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco. Bom, o adequado. Daí resulta também, como corolário, o princípio da responsabilidade proativa, da accountability. Estou a usar o termo responsabilidade proativa, fazendo um apelo até à tradução em espanhol do RGPD, para que não exista confusão com a responsabilidade civil, que depois é tratada pelo artigo 82, nem pela responsabilidade contra a ordem nacional do 83, nem, muito menos, pela responsabilidade penal do 84, sempre no RGPD. Isto entra com precisão nos deveres do responsável pelo tratamento. De novo, aplicação de medidas técnicas, as medidas técnicas que forem adequadas para assegurar e poder comprovar, um dever de registro, que o tratamento é realizado em conformidade. Depois ainda acrescenta, e isso importa-nos, no modo como será mais necessário enfrentar as disrupções quânticas, que essas medidas são revistas e atualizadas consoante as necessidades. O que é que temos aqui? A previsão de uma monitorização permanente que permita acompanhar os desenvolvimentos da tecnologia. Logo a seguir, a propósito da chamada privacy by design e privacy by default, de novo, mas o legislador é reiterativo no texto, numa treva de dizer pleonástico, tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos da sua aplicação, a natureza, o âmbito, contextualidade de tratamento dos dados, bem como os riscos. O responsável pelo tratamento aplica, no momento da definição dos meios de tratamento, no design, no momento do próprio tratamento, medidas técnicas adequadas, como a pseudonimização. E já temos aqui um exemplo de técnica, de novo, destinadas a aplicar com eficácia os princípios de proteção de dados, nomeadamente o princípio da segurança, além da minimização, e com garantias, de forma a que isto cumpra os requisitos do presente regulamento e protege os direitos titulares. O que tem também uma ligação, a meu ver, óbvia, com o previsto em sede de elaboração de avaliações de impacto em proteção de dados, sempre que um tratamento, atenção, em particular que utilize novas tecnologias face ao que tínhamos em 2016, aliás, o regulamento foi publicado a 4 de maio de 2016, novas tecnologias forem suscetíveis de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares. Ora, entre estas medidas, e concretizando, já temos a nossa matéria, creio que razoavelmente mapeada, estão ainda que, exemplificativamente, a pseudonimização e a cifragem dos dados pessoais. Quer dizer, nós vamos nos centrar, sobretudo, na pseudonimização e na cifragem. E o legislador europeu certamente gosta muito mais da pseudonimização. Aliás, define-a, no ponto 11 do artigo 4º, tratamento de dados pessoais que deixam de ser atribuídos a um titular de dados específicos sem recorrer a informações suplementares, uma separação dos identificadores face à afirmação, os considerandos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 7 considerandos, é qualificada a pseudonimização como uma medida de segurança adequada. É a única indicada, como vimos, a propósito da proteção de dados desde a concessão e por defeito. Também é indicada para fins de tratamento de arquivo de interesse público, investigação científica ou histórica. Também, no que se refere a códigos de conduta, só a pseudonimização surge.
mas a sua fragilidade é também assumida. E a questão aqui é da reversibilidade. Quer dizer, ser viável de forma relativamente fácil em termos de custos e tempos, com viável a reatribuição dos dados pessoais ao seu titular. Aliás, isto está muito explicado, logo no considerando 26, na primeira parte do considerando 26, nessa segunda parte, dedica-se sobretudo a questões de anonimização. Aliás, 26 e depois uma questão é tomada nos 75 e 85. E esta reversibilidade unia à anonimização. Embora a anonimização não seja propriamente o assunto de hoje, eu tenho vindo a estudar estas questões e a publicar em 4 artigos sobre o assunto. Questões de confins e de limites móveis entre dados pessoais e dados não pessoais. E depois também já me dediquei a estudar e publicar sobre dados não pessoais. Mas vamos lá ver, para além disso. É que, tecnicamente, os meios para obter a reidentificação ou identificação, mas aqui estamos tudo, a reidentificação a partir quer da anonimização, quer da pseudonimização. Ora, o grupo de trabalho do artigo 29 do atual Comitê Europeu para a Proteção de Dados alertou para estes riscos de reidentificação e fez-o a propósito, sobretudo, da anonimização, mas dizendo também, obiter dicta, atenção que na pseudonimização o risco ainda é maior. Aliás, nos pareceres sobre a reutilização de informações do setor público, face à primeira e segunda versão da diretiva, e, sobretudo, no muito importante parecer de 14 de abril de 2014 sobre técnicas de anonimização. As autoridades nacionais de proteção de dados também realizaram estudos nesta matéria. Aliás, o que aconteceu logo em 2012, quer dizer, antes do grupo de trabalho do artigo 29, no Reino Unido, e já depois da publicação do RGPD, mas ainda durante a vacácio por parte da Agência Europeia de Proteção de Dados. Aliás, o modo como terão de ser enfrentados estes riscos de reidentificação, ou mesmo de identificação, temos-los bem explicados no Acórdão Breyer do Tribunal de Justiça de 19 de outubro de 2016. Interpretando designadamente o artigo 4º do RGPD no que toca à identificabilidade, ou seja, identificação potencial dos titulares dos dados. Ora, isto para a pseudonimização. A cifragem, quer dizer, a conversão de dados, agora estamos a pensar não em identificadores diretos ou indiretos, mas sim da própria informação, através de chaves que não permitam a leitura no sentido de entendimento por parte de quem não a tenha, ainda que tenha acesso aos dados cifrados. Bom, já agora, a terminologia normalmente utilizada pela União Europeia e também em Portugal é cifragem. Os meus colegas engenheiros também o dizem, embora muitas vezes traduções diretas do inglês surjam como encriptação. Correto, em português será tecnicamente, não só no direito, referir-nos a cifragem.
Bom, mas dizer-vos que a cifragem, e creio que veremos até um pouco porquê, é quase que uma técnica enjeitada no regulamento. Não é tão benquista quanto a pseudonimização. Aliás, surge, não é definida, ou seja, não temos nenhuma definição de cifragem no RGPD. Aparece a propósito dos tratamentos, a par da pseudonimização, nos tratamentos que não tenham por base o consentimento dos titulares, isso no artigo 7º, número 4e, também exemplificativamente no 32.1, já vimos, de segurança, e no considerando 83. No entanto, se prestarmos mais atenção e seguindo uma orientação, um critério que já vinha das alterações de 2007-2009 à diretiva e-privacy sobre segurança e privacidade nas comunicações eletrónicas, o que é que temos? No artigo 34, número A do RGPD, e explicado no considerando 83, que ocorrendo incidentes de segurança, violação de dados pessoais, o responsável pelo tratamento aplica medidas de proteção adequadas, tanto técnicas, portanto, se essas medidas tiverem sido aplicadas aos dados pessoais afetados pela violação de dados pessoais, passa também o pleonasmo legislativo, especialmente medidas que tornem os dados pessoais incompreensíveis para qualquer pessoa na autoridade a aceder a esses dados, tais como a cifragem. Quer dizer, a cifragem é a única medida técnica que afasta a responsabilidade em caso de violação de dados pessoais. Várias responsabilidades, leia-se civil, contorno nacional e, no caso português, porque Portugal deu andamento à possibilidade aberta pelo artigo 84, aliás, manteve o que tinha desde a lei 1091, também criminal. Bom, o que é isto? Porquê? É que na União Europeia tem havido, sobretudo desde o tempo no qual o RGPD estava na fase final de negociação dentro do triálogo. Uma tensão importante, e aliás, situemos-nos, basta pensar no outono de 2015, nos atentados de Paris e de Bruxelas, que aliás desencalharam, por assim dizer, tanto as negociações do RGPD quanto da diretiva NIS sobre a segurança da informação e das redes, ou ainda com a diretiva PNR sobre o registro de dados de passageiros de transportes aéreos. Aliás, a decisão política foi tomada pouco antes do Natal nas negociações. Ainda que a redação levasse ainda mais tempo até a alta primavera. Bom, mas uma tensão entre quem coloca a tónica na proteção das liberdades e quem admite sacrificar pelo menos uma parte das liberdades na luta contra o terrorismo e o crime organizado. Quer dizer, temos quem define uma cifragem forte para todos, não acessível nem sequer aos organismos de polícia, de law enforcement, de polícia criminal. Então, desculpem lá, isto é coisa de ler demasiado em inglês para dar estas coisas. De organismos de polícia criminal, ainda que sob controle judicial, terem acesso a informação que tenha sido cifrada. Quer dizer, mas temos quem
assuma os limites, dizer, não vamos sacrificar a liberdade de todos em prol do combate ao crime, nomeadamente ao cibercrime e ao ciberterrorismo. E ou melhor dizendo, até ao terrorismo em geral. Mas, ao mesmo tempo, entende que os Estados necessitam de uma cifragem forte, aliás, é mesmo cifragem forte, para salvaguarda da soberania até antiga. Bom, soberania dos Estados, e também hoje se fala muito da soberania global da União Europeia. Quem é que está na primeira linha? Os da liberdade. Parlamento Europeu, Comitê Europeu para a Proteção de Dados, Agência Europeia para a Proteção de Dados, Agência Europeia para os Direitos Fundamentais e também o que hoje se designa Agência da União Europeia para a Cibersegurança, tendo-se mantido o acrónimo ENISA. Aliás, o Parlamento Europeu foi muito claro, onde aceitaria que fossem colocados os limites numa resolução logo a 3 de outubro de 2018. Imediatamente antes, ou melhor dizendo, poucas semanas antes da entrada em vigor, no sentido de aplicabilidade do RGPD, o Comitê Europeu de Proteção de Dados, meados de abril de 2018, veio proferir uma declaração sobre a cifragem e o seu impacto na proteção dos indivíduos relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais na União Europeia. Quer dizer, cifragem sim, cifragem mesmo perante as polícias e a justiça, não sacrificando os direitos fundamentais, designadamente estes fundamentais à privacidade e à proteção de dados. Também o Comitê Europeu de Proteção de Dados o fez logo, antes ainda era o Grupo de Trabalho do artigo 29, agora já é o CEPD enquanto tal, numa recomendação de novembro de 2020, no que toca à transferência de dados para países terceiros, com cifragens, importância das cifragens. Também a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, quando teve de se pronunciar sobre a proposta de regulamento de e-privacy. Bom, a Agência Europeia para os Fundamentais, mas aí com foco em 2017, 2018, trata da importância da cifragem, mesmo face às polícias e à justiça, nos seus relatórios. A ENISA, o que é que faz? De modo próprio, em 2016, publica um parecer sobre a cifragem, com um nome muito significativo. Uma cifragem forte garante a nossa identidade digital. Aliás, a ENISA, numa iniciativa da Europol, da ENISA, por acaso eu estava presente, aliás, eu tenho algumas ligações à Europol no que toca à proteção de dados. Estava presente na Haia, no seminário da EDEN, a rede de especialistas em proteção de dados da Europol, quando foi proferida a declaração conjunta sobre a investigação criminal lícita, que respeita a proteção de dados do século XXI. Quer dizer, de certa forma, a ENISA levou a Europol a dizer que não são aceitáveis backdoors. Não é aceitável exigir que exista uma encriptação mais fraca para os cidadãos, ainda que uma tal cifragem possa facilitar a vida à investigação criminal. Ou seja, não podemos, metaforicamente, deixar o bebê ir com a água do banho, sendo o bebê, naturalmente, as liberdades fundamentais. No outro polo, o que é que temos? O Conselho, com a maioria dos Estados-membros, e também, diga-se a verdade,
Europol. Aliás, isto começou com um questionário que os ministros da Justiça elaboraram, ou melhor, elaborou a presença eslovaca do Conselho em julho de 2016 e durante o seu mandato os Estados-membros responderam a um questionário sobre isto e houve um apelo à Comissão. Um apelo à Comissão. No sentido de ver o que é que se faz para avançar para modelos de cifragem um pouco mais fraca. O Conselho voltou ao assunto, mas voltou ao assunto com força, numas conclusões do Conselho Europeu Extraordinário do início de outubro de 2020, que levaram ao que temos hoje, que é a resolução do Conselho sobre a cifragem, segurança através da cifragem, segurança apesar da cifragem, de 24 de novembro último. Ainda na semana passada, nas declarações do Conselho Europeu, dizer, bom, atenção que é preciso implementar a resolução e vai haver dinheiro para isso. Enquanto isso, a Europol foi produzindo, desde 2016, avaliações sobre o crime organizado na internet. Bom, eu convido-vos a vê-las, estão todas disponíveis, e 2016, 17, 18, 19, 20, e cada vez com uma ênfase maior, a Europol diz, precisamos de ter ferramentas de decifragem. Bom, 2017, 2018, por efeito dos ataques de ransomware, falam em decifragem. Bom, a Comissão tem estado ali no meio. Posição ambivalente. Quer dizer, já há uma referência a equilíbrios na proposta do regulamento de privacy, na comunicação conjunta sobre cibersegurança de 2017, a proposta de privacy também é de 2017, ainda uma lógica assim, tónica nos direitos fundamentais, que a Comissão começa a virar entre setembro e outubro, a propósito do chamado 11º relatório mensal sobre progressos alcançados rumo à União de Segurança Genuína e Eficaz. Dizer assim, bom, tudo bem, direitos fundamentais, mas... E depois, que é isso também tivemos agora, ainda que sinteticamente, na comunicação sobre a estratégia da União Europeia para a União da Segurança, em 24 de julho. Mais recentemente, esta matéria que tivemos agora a estudar com os alunos, e eu vou acelerar. Tivemos esta comunicação conjunta com ainda a alta representante da estratégia de cibersegurança, e é o que encontramos, é a última posição da Comissão, 16 de dezembro de 2020, na proposta de diretiva que virá, daqui a 2, 3, 4 anos, a superar a diretiva NIS, Diretiva sobre Segurança das Redes e da Informação. Bom, mas dizer também, antes de passar à questão da disrupção quântica, propriamente dita, que vai ser rápida naturalmente, que os processos legislativos, como é normal na União Europeia, têm levado a compromissos. E é bom não esquecer que o Tribunal de Justiça terá uma última palavra, como já aconteceu, designadamente, quando dá anulação da diretiva de 2006 sobre retenção de dados, na sentença Digital Rights Ireland, como também já fez, anulando os acordos com os Estados Unidos, os acordos celebrados pela Comissão Europeia, em nome da União, com a Amnistia Norte-Americana, nos acordos Schrems 1 e 2, respectivamente em outubro de 2015 e em julho de 2020. É bom também dizer que esta referência ao acórdão Google-Spain a propósito da neutralidade tecnológica, quer dizer, os parâmetros colocados desde então pelo Tribunal de Justiça vão no sentido
de, mantendo-se a Carta dos Direitos Fundamentais tal como está e o RGPD tal como está, será necessário dar uma resposta adequada, por um termo que o legislador muito gosta, às mudanças, às mutações tecnológicas. Bom, computação quântica. O que é que temos? E só para quem nos está a ouvir conseguir uma síntese rápida e interessante, a Agência Europeia para a Proteção de Dados produziu, em agosto de 2020, uma newsletter, na sua newsletter, um texto sobre Quantum Computing and Cryptography, quer dizer, computação quântica e cifragem, que nos explica para os cidadãos não físicos, quer dizer, não estou a dizer física, físicos seremos todos, incluindo os juristas, entenderam o que é que se trata. Simplesmente, este processamento por computadores quânticos, os quais já existem, ainda que em planos experimentais, os computadores quânticos têm e terão mais capacidades de cálculo quase incomensuralmente maiores que os atuais. Quer dizer, aquilo que antes levaria anos de ação computacional, mesmo com computação distribuída, e custaria milhões ou milhares de milhões de euros, pode ser feito quase instantaneamente. O que é que isto leva? Que a pseudonimização, ou tal como a anonimização, poderiam ser revertidas em nanosegundos. E também a cifragem. Nomeadamente, estou a pensar na cifragem mais comum, com chaves assimétricas, que assentam em problemas matemáticos ditos difíceis, hard problems, com números muito grandes, operações muito grandes, que levariam o tal tempo, quase anos e anos de computação a resolver. Não havendo nenhum, por definição, que não seja resolúvel. Vai haver tempo. E podemos fazer com força bruta computacional. Qual é a necessidade que temos, inclusive é para fins de compliance legal? Desenvolver cifragem pós-quântica, ou seja, cifragem capaz de resistir à força bruta computacional. E isto existe, é possível. Aliás, nos Estados Unidos, eu recuperei e voltei a ver, dentro das minhas limitadas capacidades de compreensão, um relatório sobre criptografia pós-quântica, de abril de 2016. E o mês passado, a 9 de fevereiro de 2021, a ENISA, a Agência Europeia para a Cibersegurança, também colocou cá fora, está disponível, aliás, com bastante detalhe técnico, um relatório sobre criptografia, cifragem pós-quântica, situação atual e mitigação. Isto só para dizer ainda um ponto. É que neste momento já está a ser usada a cifragem quântica, mas no que se refere a cifragens com chaves simétricas. Na chave simétrica, ele será quase a cifragem irreversível, mas o problema da fragilidade é que as chaves têm que ser enviadas e podem ser interceptadas. O que está já a ser feito é o envio de chaves, melhor, das chaves, através de métodos quânticos, eles próprios insuscetíveis de ser acedidos, de haver acesso por parte de terceiros. Bom, para terminar mesmo, a União Europeia não só também
os Estados Unidos, a Rússia, a China, pelo menos, têm vindo a produzir documentos que, aliás, já referimos, tanto a Comissão Europeia quanto o Conselho, dizer a União Europeia precisa de investir e de ter tecnologia que permita cifragem quântica. A ênfase ainda é tecnologia de alto nível, não ficando à disposição dos particulares e das empresas, mas para aí teremos que caminhar. Concluindo, pensem em termos de Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é que resulta com cifragens quânticas, teremos que a pseudonimização deixa de ter relevância, a adequação da cifragem ou até da anonimização, ainda com outras técnicas, dependerá de existirem tecnologias que tornem a cifragem ou a anonimização irreversíveis. Um alvitre para maior segurança, no sentido de segurança técnica e de segurança jurídica, poderá passar por mecanismos de certificação e certificação de níveis elevados de segurança que já estão, processos esses de certificação que já estão presentes no Regulamento de Cibersegurança de abril de 2019. Quer dizer, há meios para responder ao que poderia ser uma vaga ou eventualmente um maremoto. Não gosto da expressão tsunami. Nós temos maremotos, aliás, tivemos até um maremoto no dia Todos os Santos de 1751, que varreu a Baixa de Lisboa, mas não afetou Cacilhas. Penso que o tempo em que eu vivi em Almada havia sempre nesse feriado, penso que continuará a haver, salvo a pandemia, uma procissão da ação de graças por Cacilhas ter sido poupada, milagrosamente. É possível resistir ao maremoto desde que nós tenhamos acesso a tecnologias de cifragem ou de anonimização pós-quânticas que nos permitam ficar ao abrigo de descifragens quânticas. Quer dizer, doutor Ana Alface, o quântico tem uma dimensão tecnológica clara, sobretudo nestes domínios do processamento de dados. Não dá para ficar pensando em possibilidades mais ou menos filosóficas ou literárias. É já uma realidade e será uma realidade mais relevante, que precisa de respostas adequadas antes que nos caia em cima. E agradeço a vossa paciência de ouvir um discurso possivelmente ou seguramente